Vermais de volta ao vivo. E olha, quem acompanha aqui o Vermais sabe que quarta-feira é dia da série Museus do Vale, um passeio pela história. E hoje nós vamos te levar para conhecer uma parte da história de Ibirama, cidade ali do Alto Vale do Itajaí, que foi fundada por índios e que hoje é conhecida pelo turismo radical. A reportagem é do nosso querido Murilo Souza. Olha só. A série Museus do Vale está hoje em Ibirama e aqui a atração já começa do lado de fora com um prédio histórico que um dia já foi um hospital. Quem vai explicar pra gente é a diretora do museu, a Vilde. Vilde, explica pra gente aí como é a história aqui do museu, né, que já tem essa característica do lado de fora de chamar bastante atenção. Sim, em si, né, o prédio já é um prédio histórico. Ele foi inaugurado dia 20 de setembro de 1936 como hospital e associação de caridade. Daí, ali em 42, ele foi confiscado, na Segunda Guerra Mundial, ele foi confiscado pelo Estado. Daí ele trocou de nome, daí foi para o Hospital Miguel Couto. Então, em 1986, foi inaugurado o novo hospital e esse prédio aqui, ele passou por reforma durante 10 anos. Daí, em 1997, quando Ibirama completou o centenário de Ibirama, ele foi entregue totalmente restaurado para a comunidade. Com um grande acervo, o Museu Histórico ocupa o andar todo do prédio do antigo Hospital de Ibirama. Em cada sala está um pedaço da história da cidade. Começamos pela sala da antiga Estrada de Ferro, principal responsável pelo desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí no início do século XX. O uniforme de um dos primeiros ferroviários está guardado até hoje. É que nem fosse o túnel do tempo, né? Porque você vai lendo e vai vendo, né? Vai sabendo de toda a história, né? Que começou lá em 1909 e dia 12 de 3 de 1971 foi onde que terminou, então foi que fechou a estrada de ferro. Mas a gente teve aqui na região o trem circulando durante 61 anos e 10 meses, né, de bom serviço prestado à comunidade. Um dos locais mais interessantes aqui do museu em Ibirama é a sala da colonizadora Hanseática, que foi a empresa responsável por trazer os alemães aqui para o Alto Vale do Itajaí. E olha que detalhe interessante, esse aqui era o cartaz que ficava na Alemanha para fazer a propaganda aqui do Brasil, chamando então os alemães para virem para Santa Catarina, para o sul do país. Aqui vale a pena conferir os cofres que pertenceram à empresa colonizadora, como esse confeccionado todo em madeira dupla. Sem os bancos, essa era a única alternativa para guardar documentos, dinheiro e armas. Tem também esse do início do século XIX, trazido de Hamburgo, na Alemanha. Fabricado em cimento e ferro, pesa mais de 1 tonelada. A gente percebe que ele é bem resistente, porque ele é feito com cimento e ferro. É o material que ele foi confeccionado. Olhando assim, parece até uma mesa normal. Mas não se engane, essa é a peça mais importante para a história de Ibirama e pertence ao acervo do Museu de Guerra. Ela foi confeccionada com esse objetivo, de deixar registrado o dinheiro que fosse arrecadado para mandar para os flagelados da guerra na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial. Todos esses quadradinhos são os lotes, ou terrenos, como muitos preferem chamar. Então, toda pessoa que doava uma certa quantia em dinheiro para ajudar nessa arrecadação, para mandar para os flagelados da guerra, era registrado aqui nessa mesa. Por exemplo, o prego pequeno, ele simboliza R$1.000. Então, a pessoa que doasse R$1.000, no terreno dela era demarcado com prego pequeno. A pessoa que doasse R$10.000, no terreno dela era demarcado com prego grande, que simboliza os R$10.000. No Museu da Comunidade Católica, objetos sagrados que retratam a religiosidade e a fé dos primeiros habitantes.
símbolos de modernidade que hoje se tornaram verdadeiras relíquias na sala de antiguidades, como as máquinas de escrever e as vitrolas. Os primeiros equipamentos do antigo hospital foram preservados. O acervo da primeira farmácia que funcionou em Ibirama também está aqui. A gente está agora na sala do Eduardo de Lima, que empresta o nome ao museu e tem uma ligação histórica muito importante aqui com a cidade de Ibirama, né? Ele que ajudou aí a pacificar os índios que moravam aqui na região. Isso mesmo, o Eduardo foi a pessoa que foi designada para vir aqui para o Alto Vale, para fazer todo o trabalho da pacificação dos indígenas, né? Mas é como diz, ele não trabalhava só aqui na região do Vale Norte, ele atendia todo o Vale do Itajaí. Ele fazia o serviço de proteção ao índio no Vale do Itajaí. Ele não era uma pessoa simples como a gente pensa. Então ele era uma pessoa assim com bastante conhecimento. Só para se ter ideia, ele falava 7 línguas, né? E se comunicava com o mundo todo. A história indígena ganhou espaço no museu. Ferramentas e objetos inusitados fazem parte do acervo. E o que a gente encontrou aqui no acervo indígena, um objeto bastante curioso. Difícil alguém adivinhar o que é isso, mas a Vilde vai explicar pra gente aí. Vilde, que objeto é esse? Olha, essa aqui é uma peça, como você disse, bem curiosa. Quando vem as escolas aqui, um grupo de alunos, né, estudantes, eles sempre olham, mas o que será isso? Daí eu falo para eles, explico que peça que é. Eles ficam assim, mas como eles vestiu isso? Né, porque é bem diferente, bem... Né? Daí eu disse, não, eles usavam para andar no meio do mato, eles colocavam ela e enroscavam aqui as partes genitais e andavam no mato para não se machucar, porque ao menos eles tinham uma maneira de se proteger, porque senão eles tinham que andar sem nada, né? Então é uma zorba masculina dos índios, né? Que os índios usavam. E no museu há também um cantinho especial para os apaixonados por aviação. As réplicas e miniaturas de aviões foram confeccionados por Rolf Betts, um ibiramense que com madeira e plástico deu asas à imaginação. Mas o sonho de voar de Rolf Betts não ficou só nas miniaturas. Escondido de todos, ele fabricou o próprio avião. Apelidado de Piolho do Céu, a engenhoca ganhou os céus do Alto Vale em 1964. Pesando 130 quilos e equipado com um motor de Fusca, chegava a uma altura de 150 metros. E não poderíamos encerrar a visita sem perguntar sobre a lenda que toda a cidade já ouviu falar: os fantasmas do antigo hospital. Muita gente chega aqui e diz assim, meu Deus, tem fantasma aqui dentro? Daí eu digo, não tem. Mas tem gente assim, que escuta barulho, às vezes porta que abre, né? E vai lá ver, a porta não abriu, né? Coisa assim diferente, né? Algumas coisas sempre existem, né? Assim, de diferente, que chama a atenção do pessoal, né? Mas eu não dou bola, já estou acostumada, né? Para mim não faz diferença, né? Mas é bem interessante.